a história que foi revelada pelo The Intercept Brasil do vovô do Smile, o senhor Nilson, que tem um canal aí no Facebook, um canal no YouTube, onde ele fez várias lives em que ele tentava fazer Smile, aquela gosminha, aquela massinha que criança gosta de brincar, e ele ficou famoso pelo seu carisma, por aquele senhor de idade ali, tentando fazer aquilo. Foi algo que cativou a audiência e acabou se tornando viral, né? Virou um viral na internet. E quando virou viral, inevitavelmente ele foi atacado pela milícia do fake news. E é esse o principal assunto que nós vamos discutir aqui agora. A milícia do fake news. Que força é essa na internet, principalmente brasileira, que atua hoje como propagadora de fake news, que forma opiniões, que até pessoas de autoridade do âmbito da esquerda, né? Nós vamos discutir sobre essa explosão, esse viral que foi o senhor Nilson, foi o vovô do Smile, como que isso atingiu até mesmo o campus da esquerda. Que força é essa que move a internet em diversas direções, que forma opinião na internet, de forma massiva, e engana engana mesmo o usuário, e foi fundamental, vamos ser sinceros, foi fundamental, foi impactante para a eleição de Jair Bolsonaro. Então, a internet, as redes sociais, eu costumo dizer que existe um paradoxo. Quando eu era mais novo, assim, o início dos anos 2000, para aqueles que são da década de 90, o início dos anos 2000 foi uma revolução do meio de informação. Talvez a geração dos anos 90 foi a última que cresceu antes da era das redes sociais, da era que você tem informações rápidas, imediatas, na palma da sua mão. E isso é extremo, isso talvez a gente não perceba, não tenha percebido no nosso dia a dia, mas isso mudou completamente como a gente interage com a informação que nos é dada. Hoje nós compartilhamos informações sem realmente saber a sua origem. Nós não sabemos a sua origem. Nós recebemos uma informação que já é compartilhada e foi compartilhada talvez centenas ou milhares de vezes até chegar na gente, e a gente recompartilha essa informação e a gente não sabe mais a sua origem, não tem mais claro a origem, a fonte daquela informação. Até os anos 2000 era clara a origem, a fonte da informação. Às vezes você via uma notícia no rádio, você via uma notícia na televisão, você via uma notícia num jornal de papel, você sabia, olha, segundo a Folha de São Paulo, aconteceu isso, segundo a Rede Globo, ela disse que aconteceu isso. Mas hoje não está claro isso. Hoje você recebe trocentas informações diariamente no seu celular que você não sabe a origem. Isso tem um impacto fundamental. Nós podemos dizer que nós estamos extremamente bem informados hoje. Nós podemos acreditar nessa mentira. Isso é mentira, que nós estamos extremamente bem informados hoje. Nós continuamos, talvez, tão informados quanto a geração dos nossos pais, ou até mesmo menos informados que a geração dos nossos pais. Não quer dizer que tem um fluxo maior de informações, que nós estamos melhor ou mais bem informados do que antes. E isso impacta diretamente na política. Isso impacta diretamente na política. Eu não queria ficar restrito. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês
verem a notícia da Intercept Brasil. É muito interessante o que aconteceu com o senhor Nilson. O senhor Nilson foi alvo de fake news, e é importante a gente ver nisso como as páginas de fake news, as páginas políticas de fake news nascem e se tornam relevantes nas redes sociais. Elas nascem aproveitando esses virais. Eles pegam um viral que não tinha nada a ver, criam uma notícia falsa ao redor daquele viral e disseminam essa notícia falsa, se tornando relevante nas redes sociais. E assim que os fake news crescem nas redes sociais. E isso, falando de novo em relação à forma como nós interagimos com a informação nas redes sociais, é algo como um paradoxo. Eu estou para escrever sobre isso, ainda não tive tempo, mas um verdadeiro paradoxo de como a era da informação, igual eu falei, para aqueles que são da década de 90, ou até mesmo antes disso, eles veem a década de 90 como aquela era da informação. A era como a forma de comunicação e a forma como se propagava a informação pelo mundo mudou completamente. Então, era tido como essa era da informação, quando o ser humano seria muito mais bem informado do que a geração passada. Como essa era da informação produziu massivamente essa era que nós estamos agora, que eu chamo de a era da ignorância. Por quê? Porque o volume de informação, igual eu disse, não tem a ver com você ser melhor ou menos bem informado. Mas isso impacta diretamente em como você toma decisões políticas. Essa eleição brasileira de 2018 foi assustador como as notícias eram compartilhadas nas redes sociais sem nenhum critério, sem nenhuma necessidade de verificar a veracidade daquela notícia, de verificar a fonte daquela notícia, não porque, digamos, a maioria das pessoas não tivesse esse cuidado, mas se tornou impossível ter esse cuidado. Você não consegue mais, em determinadas notícias, checar a fonte de origem dessas notícias. Você não consegue mais checar a fonte de origem dessas notícias. E aí foi compartilhado durante as eleições notícias de como Haddad foi considerado o pior prefeito de São Paulo, e não tinha nenhum instituto de pesquisa, nenhum instituto classificou Haddad como o pior prefeito de São Paulo. Não existia nenhuma métrica para isso, não existia nada que lastreasse, que desse respaldo a essa notícia, mas foi compartilhada e foi divulgada. Por quê? Porque quando a notícia chega na pessoa, ela já foi compartilhada 1 milhão de vezes até chegar naquela pessoa. Centenas, milhares de vezes até que chegar naquela pessoa. E aí você fazer a análise de quem que criou aquela notícia é quase que impossível. E esse trabalho que o da Intercept Brasil fez com fake news do senhor Nilson, do vovô do Ismael, é um trabalho de extrema relevância. A Intercept Brasil faz um trabalho de jornalismo investigativo de extrema relevância para o momento atual político brasileiro. Porque realmente esmiuça a origem daquela informação falsa, daquela informação. Como contas falsas foram sendo criadas para propagarem, para darem maior autoridade para aquele conteúdo originalmente falso. E isso está tendo um impacto assim, impensável na política brasileira e mundial. The Vox é um canal estrangeiro. Uma vez eles estavam discutindo sobre eles estavam discutindo lá sobre Trump, sobre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Se ele estaria a ponto de sofrer um impeachment.
assim como Nixon sofreu toda aquela pressão para deixar o cargo. E o DeVox ele fez uma análise mostrando que são momentos tão diferentes na história da humanidade que Trump, hoje, ele talvez não sofra a mesma pressão para deixar o cargo de presidente, apesar de estar envolvido em escândalos de corrupção tão grandes, ou talvez até maiores do que Richard Nixon na década de 70, mas hoje você tem o quê? Você tem uma forma de divulgar, de compartilhar informação que não existia na década de 70, que torna a situação do Donald Trump muito mais confortável. Porque Donald Trump, assim como Jair Bolsonaro, ele pode estar lá sofrendo pressão da Globo, sofrendo pressão da Folha de São Paulo, revelando escândalo de corrupção atrás de escândalo de corrupção sobre ele, mas ele tem as redes sociais que ele pode conversar diretamente com seu público e dar uma versão totalmente diferente daquela divulgada pelos meios de comunicação tradicionais. Isso não existia na época de Richard Nixon, por exemplo, e no Brasil não existia na época de Fernando Collor, se você quiser dar um exemplo brasileiro. Por isso que Fernando Collor sofreu diversas pressões dos meios de comunicação, principalmente, e também do meio social, e foi possível, com isso, fazê-lo deixar o cargo. Hoje em dia, isso é impensável, você não consegue mais. Por quê? Nos Estados Unidos, talvez nem tanto as redes sociais, mas você tem nos Estados Unidos a rede de televisão a cabo, principalmente a Fox News, que é um porta-voz do governo Trump. E ali, diariamente, impulsionando e propagando as fake news do governo, sendo palanque do governo. Aqui no Brasil, a gente tem o SBT, a gente tem a Record News, que estão servindo de palanque mais tradicional para o governo do Jair Bolsonaro. Mas, principalmente aqui no Brasil, são as redes sociais. Eu tenho o trabalho incessante de vários grupos de fake news nas redes sociais, trabalhando para disseminar aquela contra-verdade, aquela anti-verdade, e assim tornando a posição do governo confortável. E aí é diferente hoje. Hoje você não vai conseguir tirar o governo do Jair Bolsonaro por pressão da mídia tradicional. Muito difícil. Apesar que a Globo está em manifesta e aberta campanha contra o governo. Mas talvez o seu papel ali não vai ser tão significativo. Ainda é um instrumento de manipulação de informação, ou de formação de opinião no âmbito social extremamente relevante. Não podemos completamente desconsiderar o papel da mídia tradicional nesse ponto. Mas não é como 10, 20 anos atrás, muito menos 30 anos atrás, na época de Collor, quando era presidente. Então, para sofrer um impeachment, lógico que eu sei que vocês podem me criticar, falando, ô Igor, mas e a Dilma? A Dilma sofreu impeachment pelo trabalho também muito das mídias tradicionais. Sim, com certeza, principalmente da Globo, com certeza o papel da Globo ali para desestruturar o governo da Dilma no segundo turno foi extremamente relevante. Mas, mesmo ali, já ali no governo da Dilma, naquele processo de impeachment, nós já estávamos presentes, não tanto quanto ano passado, mas com certeza já estava presente esse exército de manipulação virtual, esse exército online de manipulação de informação. E esse é o novo campo da política mundial. São as redes sociais. E as redes sociais, infelizmente, estão sendo esse campo desregulamentado, essa guerra sem regras da política. Recentemente, no fim do ano passado, o Congresso norte-americano chamou para prestar esclarecimentos
o CEO da Google. E assim foi muito engraçado como aqueles políticos extremamente velhos da política antiga não tinham noção de como a internet funcionava, de como a internet está funcionando. Eles não tinham noção nenhuma de como a internet estava funcionando. Foi engraçado que uma das parlamentares perguntou para o CEO da Google, a primeira coisa que aparece como resultado de pesquisa, se você pesquisar idiot em inglês, no Google Imagens, é a imagem do Donald Trump. Aí ela perguntou como que o Google fazia para indexar a palavra idiot, a imagem de Donald Trump. E aí o CEO da Google explicou como funcionavam os algoritmos de trends, né? de maior relevância no resultado, muito influenciado pela forma como o usuário pesquisa e utiliza a rede, e ali vai montando um padrão, e o algoritmo, né? Uma máquina com pouquíssima, quase, né? No processo de indexação mesmo, não existe nenhuma interferência humana, monta a indexação dos resultados e coloca os resultados mais relevantes para aparecer primeiro, e aí acaba que você pesquisa idiot no Google Imagens, aparece a imagem do Donald Trump. E aí, depois dessa explicação toda, a parlamentar ainda pergunta, então não tem nenhum homenzinho atrás do computador colocando idiota e colocando a imagem do Donald Trump. Então eles não têm noção nenhuma de como funciona. E por sinal, uma semana depois, o Bolsonaro ganhou o prêmio idiota lá da França, e aí também, e ele pesquisar idiota no Google Imagens, hoje o primeiro resultado é Jair Bolsonaro, a imagem dele lá. Então, a forma como nós interagimos na internet está neste ponto. E é preciso, o que é preciso fazer para reconquistar o ambiente virtual? Existem canais, existem iniciativas no âmbito virtual fora da bolha, fora realmente da bolha de disseminação de fake news. Né? Eu tento construir aqui já quase um ano, aqui nesse espaço A Hora da Democracia, um espaço fora dessa bolha para realmente produzir conteúdo e opinião política fundamentada, né? Fundamentada mesmo, não simplesmente um compartilhamento massivo de memes ou de conteúdos pré-construídos que eu não sei a origem, eu não sei o lastro, eu não sei qual que é a credibilidade daquela informação. Então, há espaços na internet que tentam promover e construir esses espaços de discussão política fora de uma bolha ideológica. E é algo que eu sempre vi a internet. A internet já se tornou um ambiente de bolhas ideológicas. O próprio curtir segmentado aqui do Facebook, você curte determinados conteúdos, o Facebook traça a sua opinião, o seu pensamento, a sua ideologia, e vai te mandar mais conteúdo relacionado àquela sua opinião, aquele padrão que você curtiu. Então, você chega a ter pouco contato com informações que não aquelas que condizem já com a sua pré-concepção, com aquilo que você entende que é realmente verdade. Então, tentar buscar informações fora dessa bolha, usar a internet de forma consciente, são condutas realmente necessárias para o futuro próximo e o futuro distante mesmo da política nacional, da política brasileira.